Características da dipirona. Então, a dipirona, ela pode ser administrada também por via oral, né? Mas aqui eu trouxe alguns dados da via intravenosa, que é bastante utilizada também. Então, quando administrada por via intravenosa, ela alcança os níveis plasmáticos com início de ação entre 30 e 60 minutos, né? Um tempo equivalente ao que o paracetamol atinge por via oral, e ela tem uma duração aí de 4 a 6 horas aproximadamente, tá certo? Então, são algumas características para a gente entender da administração. Quando a gente pensa de ligação às proteínas plasmáticas, a dipirona ela tem uma capacidade bem maior de ligar às proteínas plasmáticas, né? 60% da molécula está ligada e 40% ela está livre, que é exatamente a molécula, que é exatamente a fração que é metabolicamente ativa, né? Que é ativa terapeuticamente, melhor dizendo. Em termos de metabolismo, a dipirona é metabolizada por via hepática e ela vai produzir 4 metabólitos. Eu coloquei só as siglas aqui porque é um nome químico enorme e aí não valeria a pena a gente estar dizendo esses nomes sem sentido nenhum. Então, produz 4 metabólitos, é o 4-MAA, certo? Que é mais potente que a própria dipirona, então aí já tem uma informação interessante. Quando a dipirona é metabolizada, ela gera metabólitos que são inclusive mais potentes do que ela, ou seja, que também vão ter um poder analgésico. Gera também o 4-AA e o 4-FAA, que é pouco ativo, mas que também é ativo, e gera um outro metabólico, que é o 4-AA, que é tão ativo quanto a dipirona. Então, todos eles são produzidos, têm sua atividade, têm seu poder analgésico também, e são excretados por via renal, tá bom? Em termos de mecanismo, como é que funciona o mecanismo de ação da dipirona? Ele tem um efeito periférico, também relacionado com o bloqueio das prostaglandinas e também o bloqueio dessa molécula aqui, o óxido nítrico, e tem um efeito central, assim como o paracetamol, né? O paracetamol a gente viu que tem um efeito central, só que o efeito central tem relação com a diminuição de prostaglandinas álgicas. Aqui o efeito periférico aqui se relaciona com as prostaglandinas e tem um efeito central. O efeito central da dipirona se relaciona com o antagonismo do glutamato. E o glutamato a gente sabe que é um neurotransmissor da via ascendente, né, da via estimulatória, tá certo? E aí ele inibe esse receptor do glutamato, o NMDA. Também ele bloqueia receptores, aliás, ele se liga a receptores opioidérgicos, né, principalmente receptores kappa. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esses receptores na aula de amanhã, né, na aula de opioides. E também ele tem uma ação sobre os receptores serotoninérgicos, principalmente o 5-HT1, tá bom? Então, ele tem efeito periférico, diminuição de prostaglandinas relacionadas com a dor, e um efeito central, ele tem antagonismo glutamatérgico, que é a via ascendente, e na via descendente, que é a via que tem opioide, que tem serotonina, em vez de ele antagonizar, ele vai estimular, né? Então, ele estimula os receptores de opioide, os receptores kappa de opioide, e também estimula diretamente os receptores de serotonina, principalmente o 5-HT1. Contraindicações. Quando é que a dipirona é contraindicada? Quando o paciente tem hipersensibilidade a moléculas que têm derivação química, né, da dipirona, né? Pirazolonas e pirazolidinas, todas elas têm uma molécula, são parecidas, né, com a dipirona, e pessoas que são alérgicas a essas moléculas também podem ser alérgicas à dipirona, tá bom? Tem a mesma derivação química. Também pessoas que têm rinocinusite poliposa, tá certo? É uma contraindicação, que pode mascarar exatamente os sintomas da doença. Urticária crônica, os intolerantes a corantes ou a conservantes, as crianças, né, os bebês com menos de 3 meses, ou que têm menos de 5 quilos, os idosos, debilitados, gestantes e lactantes, hepatopatas e nefropatas, isso aqui são mais ou menos comuns, né, a praticamente todos os fármacos, né? Pessoas que têm história ou presença de alterações hematopoéticas, isso é importante, porque a dipirona, quando ela é utilizada por um tempo de um tratamento muito longo, né, muito crônico, foi verificado que ela produz distúrbios hematológicos. Então, pacientes que já têm distúrbios hematológicos, é contraindicado o uso da dipirona. Assim como a granulocitose, a plasia medular, a trombocitopenia, né? Tudo isso aí também são alterações hematológicas, tá bom? E ela interage com diversos fármacos, tá bom? O halopurinol, anticoncepcionais,
fármacos nefrotóxicos, clorpromazina, o álcool também, tudo isso aumenta a toxicidade da dipirona. Cada um tem seu mecanismo, e aí a gente tem os efeitos, né? O efeito periférico, o que é que a dipirona faz? Ativação dos canais de potássio. A gente viu na aula passada que os canais de potássio, né, eles se abrem, o potássio sai de dentro do neurônio e isso vai hiperpolarizar a célula. Então, se ela vai ativar esses canais, o que a dipirona está fazendo é o quê? Hiperpolarizando o neurônio, tá bom? Vai inibir também um outro mecanismo periférico, a inibição da adenilato ciclase. A gente vai ver isso na aula de amanhã, que ao inibir a adenilato ciclase, o que a dipirona está fazendo é algo muito parecido com o que os opioides fazem. Então, os opioides também inibem a adenilato ciclase e com isso tem o seu efeito analgésico, tá bom? Bloqueia o influxo de cálcio, a gente viu também na aula passada, né? Quando o cálcio ele não consegue entrar na célula, a gente não tem liberação de neurotransmissores. O principal deles aí nesse caso da dor é o glutamato, tá bom? E inibição da enzima óxido nitrossintase, tá bom? Então esses 4 mecanismos, eles são mecanismos periféricos, são nos nervos, ou seja, nas vias condutoras da dor, desde a periferia até o sistema nervoso central. Falando em sistema nervoso central, a dipirona também tem o efeitos centrais, inibição da COX-3, assim como aconteceu com o paracetamol, que a gente viu anteriormente, então ele diminui a produção de prostaglandinas também a nível central, ações sobre a área talâmica, núcleo magno da RAF e substância paraquedutal cinzenta, que são regiões, são núcleos cerebrais muito envolvidos com a produção dos neurotransmissores da via descendente, tá bom? Então, só para que vocês possam entender, todas essas áreas aí são as áreas que de lá saem neurônios da via descendente e, consequentemente, controladora da dor, né? Também inibição dos receptores glutamatérgicos. A gente lembra da aula passada que o glutamato, depois de produzido, ele interage com receptores ionotróficos, né, o NMDA, o MPA, e receptores metabotróficos. A dipirona, ela inibe os metabotróficos, então, de certa forma, ela tem um efeito sobre a condução nervosa da dor. Interfere na substância P, né, e também na neurocinina, na via dessa proteína quinase C. Tudo isso aí é metabolismo também da transmissão da dor. Tá certo, gente?